Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos falar então sobre o Senado que aprovou essa PEC da transição que aumenta em 145 bilhões de reais o teto de gastos, regra que limita ali o crescimento das despesas, pelo período de 2 anos e permite gastos extras de até 23 bilhões de reais mediante receitas extraordinárias, o que amplia então esse impacto fiscal da proposta para 168 bilhões. Pelo menos lá no Senado, foi por maioria 64 votos, né? Então eram necessários 49, só 16 contrários e uma expectativa de como isso deve tramitar e maturar até chegar na Câmara, né? Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, teve uma bela vitória. E isso não é uma novidade, isso é próprio do início dos governos. Governo que sai com força, com energia das urnas, né, que ganha nas urnas, ganha pela vontade popular, chega com muita força no Congresso Nacional. Isso acontece com governos de esquerda, de direita, de centro, e o Lula é muito habilidoso, ele ampliou bastante a base dele. Você vê que ele entra no primeiro turno com um grupo de partidos, no segundo turno ele já amplia os apoios e depois de eleito ele continua capturando apoios. E eu aí cito, depois de eleito, o Lula já atraiu o apoio do PSD formalmente, do União Brasil, do MDB, ou seja, ele está criando uma base de segurança, de governabilidade muito forte no Congresso. Esse apoio da PEC, né? A PEC foi muito polêmica por causa do valor, por causa do tempo, mas era uma PEC que tinha que ser aprovada. Primeiro porque foi um compromisso de campanha tanto do Lula quanto do candidato derrotado, o Jair Bolsonaro. Segundo, porque é uma emergência nacional. A gente vê que o número de pessoas abaixo da linha mínima de sobrevivência aumentou muito no Brasil, que as pessoas com fome no Brasil são em números assustadores, tem muita criança passando fome no Brasil. É preciso, sim, um programa de transferência de renda num valor razoável para as pessoas sobreviverem. Então, juntando tudo isso, né, a competência política, a urgência, o compromisso de campanha dos dois candidatos do segundo turno, era natural que isso acontecesse. Além disso, no Senado, o Lula teve uma situação mais confortável, porque tanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas, né, o PSD de Minas já está com Lula desde o primeiro turno, não... Desde o segundo turno, na verdade, já está lá bem acertado com Lula. Segundo lugar, o presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre, que é muito aliado, muito ligado ao Rodrigo Pacheco e é do União Brasil, também fechou. E o relator que os dois juntos escolheram, o Rodrigo Pacheco e o Davi Alcolumbre, que é o Alexandre Silveira. Então, você fechou o cerco, foi muito bem articulada essa votação. E saiu um resultado muito favorável ao que o Lula queria, né? Foi um pouquinho desidratada, mas muito pouco, a PEC, e o tempo também, 2 anos. Nem ficou o tempo inteiro, né, ad eterno como o PT queria, nem ficou 4 anos como a PEC dizia, mas ficou em 2 anos, ou seja, o Lula tem 2 anos com o Bolsa Família garantido e mais R$150 por criança até 6 anos de idade. Então foi uma vitória, mas a guerra continua, porque depois do Senado vem a Câmara, e na Câmara a situação é muito diferente, por quê? O Senado tem 81 votos, a Câmara tem 513. Além disso, é muito mais partido, é muito mais interesse, muito mais pressão, e a presidência é do Arthur Lira, que o tempo inteiro apoiou o Jair Bolsonaro na eleição, apesar de já no primeiro minuto ter reconhecido a vitória do Lula e ter se comportado institucionalmente, inclusive quando havia ataques à democracia. Então, a Câmara é muito mais complexa e a Câmara faz uma pressão muito forte
por causa do orçamento secreto, né? É um gato e rato, né? O gato corre atrás do rato, o rato corre atrás do gato e é assim o orçamento secreto e a PEC no Congresso. Mas eu não vou dizer aqui quem eu acho que é o rato e quem eu acho que é o gato. Só vou dizer que tem essa guerra aí, o que aprova primeiro. E isso a gente vai contar já já. Eliane, essa vitória no Senado, então, foi por 15 votos a mais do que necessário, mas ela diz alguma coisa sobre o futuro Congresso? Porque ano que vem vai ser outro Congresso mais à direita. Diz muito do atual e do futuro Congresso. Quando você olha a composição do Senado hoje, evidentemente o Lula não tem 64 senadores que estão com ele. Não é um apoio ao Lula, né? A margem ali de apoio ao Bolsonaro não é só de 16 senadores. O que essa PEC, portanto, nos diz politicamente? Que muita gente que foi pró-Bolsonaro, muita gente que era contra o Lula, voltou a favor da PEC. Isso significa que a PEC tinha a força intrínseca dela, mas significa também que o Lula tem boa margem de negociação. Né? Muita gente que votou a favor da PEC do Lula, ou PEC da transição, ou PEC do Bolsa Família, é gente de partido aliado ao Bolsonaro, ou seja, é gente do PP, é gente do PR, e eu preciso checar um por um depois para saber se tem gente até do PL, né? O partido do presidente Bolsonaro. O fato é que a PEC deu um recado claro, um recado político muito claro no Senado. Né? O Lula construiu uma maioria e o Lula terá boas condições de governabilidade no ano que vem, mesmo com um Senado mais, vamos dizer, mais aguerrido ali na oposição, porque vem Hamilton Mourão, Damares Alves, etc. Mas mesmo assim, o Lula mostrou a velha habilidade política dele e mostrou que ele entra em 2023 com uma certa segurança no Senado. Muito bem. Assuntos para quarta-feira que vem, né? Semana bastante cheia aí em Brasília. Eliane, o Supremo adiou essa decisão sobre a legalidade do orçamento secreto e isso embola de alguma forma também a votação da PEC que a gente estava falando por aqui, PEC que está chegando na Câmara. Alguns deputados dizem querer esperar pela Corte antes de decidir se votam ou não em favor da PEC, embora a proposta libere o pagamento de emendas parlamentares e de outros gastos neste ano também, como informa inclusive a coluna do Estadão. O que podemos esperar e será que acaba esse ano ainda esse julgamento lá no STF? Pois é, a ministra Rosa Weber, que é presidente do Supremo e relatora da questão da constitucionalidade ou não do orçamento secreto, ela apresentou o relatório dela, né, manteve sigilo, não passou para os colegas, isso não é trivial, com antecedência, mas ela apresentou e, curiosamente, né, quem é que defendeu que sim, o orçamento secreto é constitucional, é bacana, legal, bonitinho? Quem? Os aliados do presidente Jair Bolsonaro. E aí eu falo de aliados, entre aspas, inclusive. A procuradora-geral da República adjunta, que é a Lindora Alves, ela simplesmente, a Lindora Araújo, ela simplesmente disse que é constitucional sim e que o Supremo não pode ser um palco de disputa política. Ou seja, ninguém entendeu nada, nem os procuradores entenderam alguma coisa. Então a PGR foi a favor de que o orçamento secreto é constitucional. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, que defende mais o Bolsonaro do que a União, também foi a favor. A cúpula do Congresso também é a favor. Mas a tendência de votação é de que os ministros do Supremo digam o óbvio, que não pode ser constitucional um orçamento que é secreto. O orçamento é público, portanto, o digníssimo público tem o direito de receber as informações, saber quem liberou o dinheiro,
para onde vai esse dinheiro, qual é a firma, qual é a indústria ou quem é o recebedor desse dinheiro e qual é o estado ou município ou, enfim, qualquer coisa que é beneficiada. Não faz o menor sentido a coisa ser secreta, com dinheiro público, né, e um senador do Amapá comprar trator no Paraná, com muitos e muitos quilômetros de distância entre o Amapá e o Paraná. Tem mutreta aí, né? Então, a maioria do Supremo tende a considerar o orçamento secreto inconstitucional. Mas ontem foi só a leitura, ontem foi só a manifestação das partes e hoje é feriado. No Supremo, na Justiça, é o Dia Nacional da Justiça, o Supremo não vota. Depois, amanhã é sexta-feira, não tem sessão, só restam 3 sessões do Supremo até o recesso. Vai dar tempo de votar isso em 3 sessões? O mais provável é que não dê tempo de votar no Supremo ainda esse ano e fique para o ano que vem. E, enquanto isso, o Supremo vai fazendo um favor para o Congresso, porque enquanto o Supremo vai julgando se é constitucional ou não, a Câmara vai preparando novas formas, novos modelos, com mais transparência, garantindo que o dinheiro vai igual para todo mundo, que não seja mais para a base de governo, como acontecia. O pessoal do Centrão se deu muito melhor do que o pessoal de oposição, né? Com esse orçamento secreto. Então, é por isso que eu falo gato e rato, né? Quem é que vai votar primeiro? O Supremo e acabar com o orçamento secreto e deixar a Câmara muito mal-humorada votando contra a PEC? Ou o Supremo empurra com a barriga e aí a Câmara aprova a PEC e a Câmara oferece ao Supremo um novo modelo para tentar não perder tudo. Ou seja, perde o anel, né, que é aí o secreto, mas ficam os dedos, que são as emendas. Então vamos ver como é que isso se comporta. São intensas negociações casadas ou cruzadas pelo novo modelo de orçamento que deixa de ser secreto na Câmara, a votação da PEC e o julgamento do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso está muito embolado. Muito bem, fica para a semana que vem a definição. Eliane, vamos falar também do Peru, que teve ontem tentativa de golpe do presidente, agora ex-presidente Pedro Castillo, que inclusive está preso. Foi transferido agora de manhã para uma base policial e já assumiu a vice-presidente, agora presidente, Dina Boluarte, e teve reação dos dois lados aqui da eleição brasileira, o ganhador e o perdedor, o lado ganhador e o lado perdedor, e a reação foi a mesma. É verdade, a reação foi a mesma. O Itamaraty foi muito rápido. O Itamaraty demora, porque tem muita negociação. O ministro negocia com o assessor negocia com o embaixador, não sei do que. Aí eles negociam com o palácio muda não sei o que, volta para o Itamaraty. Aí o Itamaraty volta para o palácio, aí o presidente autoriza ou não. É sempre uma longa negociação. E ontem foi rapidinho, né? E aí eu fui tentar entender por que foi tão rapidinho. E aí, gente, eu não gosto de fofoca. Mas, já que o Heisen gosta, né, Carolina? Exatamente. Estou exigindo aqui que você fale, por favor. Eu vou contar uma fofoquinha. É que dessa vez o Itamaraty fugiu do protocolo e não consultou o Palácio do Planalto para soltar a nota. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro está fora do ar, não quer nem saber, não está nem aí para a crise no Peru, se o presidente caiu ou não caiu, se ia ter golpe ou não caiu. E o presidente deixou para lá, o Palácio também não está se interessando. Portanto, o Itamaraty vai se descolando do Bolsonaro e vai, portanto, se aproximando do presidente que está chegando daqui a pouquinho, em 1º de janeiro. Então, o Itamaraty solta uma nota. Aliás, o Itamaraty teve 2 notas. Uma primeira, que era já condenando o golpe no Peru.
já condenando a ação do Castilho, que era de fechar o Congresso, dissolver o Congresso, convocar novas eleições, ou seja, um golpe, clássico golpe, né? E já estava pronta a nota quando teve a reviravolta e a população, as Forças Armadas, as instituições do Peru inverteram o jogo. Em vez de fechar o Congresso, fecharam o Castilho dentro da cadeia, né? E aí a nota do Itamaraty foi revista, foi feita uma segunda nota, e nessa nota eles, primeiro, condenam a tentativa de golpe e, segundo, reconhecem rapidamente a legitimidade da presidente que toma posse, a vice-presidente, a Dina Boluarte. Essa operação tão rápida, que excluiu o Planalto, ela foi tomada em contato direto com o Sérgio Danesi, que é o embaixador brasileiro em Lima, e também com o embaixador Otávio Mandelli, que é o embaixador brasileiro na OEA, a Organização dos Estados Americanos, com o seguinte detalhe, né? Essa nota foi tomada também com base na cláusula democrática, tanto da OEA quanto da Unasul, quanto do Mercosul. Todos eles têm cláusula democrática punindo países que promovem e permitem e passam pano em cima de golpes de Estado, como seria o caso. Agora, o presidente eleito Lula demorou mais um pouco do que o Itamaraty, mas também soltou uma nota em que ele faz ali uma coisa conjunta. Você vê claramente que foi uma nota escrita a várias mãos, né? Porque ele fez uma nota dizendo, né, criticando, dizendo a preocupação, quando cai um presidente, há sempre preocupação. É sempre de se lamentar a deposição de um presidente. Foi aí uma referência ao impeachment da Dilma Rousseff, uma referência indireta, mas aí ele põe assim, vírgula, mas entendo que tudo foi dentro do marco constitucional. Ou seja, governo que sai, governo que entra, se posicionando a favor do desfecho desse golpe. Esse Castilho, ele é considerado de esquerda e ele se diz marxista, mas ele é homofóbico, ele é machista, ele é misógino e ele é anti-política. Ele se elegeu, primeiro, ele surgiu na política porque ele liderou uma greve de professores que durou quase 3 meses, criou um caos no país, né? Quase colapsou o Peru, que tinha uma economia muito vibrante até, e ele foi eleito em 2021 como outsider, como anti-política. Lembra aquela história de contra a velha política? Então ele se apresenta como de esquerda, mas ele tem muito a ver, por exemplo, com o presidente Bolsonaro, que é contra instituições, que é contra a política, que é outsider, que para ele partido não tem nenhuma importância, né? Aliás, os dois, o Bolsonaro e o Castilho, se encontraram em fevereiro e se deram muito bem. Portanto, eu não acho que ele é de esquerda coisa nenhuma, nem de esquerda, nem de direita, nem de nada. Ele é meio patético, tal do Castilho, caiu, já foi tarde. Agora, tanto o governo que sai quanto o governo que entram também concordam numa outra questão, né? A questão de que a queda do Castilho e a posse da Dina Boluarte não resolve a grave crise do Peru, que já teve 6 presidentes em 6 anos, ou seja, a crise lá continua. Só para concluir, o nosso continente tem ondas, né? Ondas da direita, ondas da esquerda, ondas da direita, ondas da esquerda. A onda nesse momento é mais a esquerda. Tem o Lula no Brasil voltando, tem Chile, tem Colômbia, que sempre foi à direita, mas agora deu uma guinada à esquerda. Tem o México, com o Obrador, que é uma esquerda meio, vamos dizer, destemperada. E tem no Sul, né? A gente tem aqui no Cone Sul a Cristina Kirchner, o kirchnerismo. Portanto, é aquela coisa, né? Por isso que os Estados Unidos estão de olho. Mas o fato é que o Peru nunca tinha sido de esquerda e esse sujeito aí, o Castilho, não pode ser considerado de esquerda. É apenas um ponto fora da curva.
Eliane, aproveitando pergunta aqui que chega dos nossos ouvintes, a Maria Regina Catu, de São Paulo, quer saber como funcionam esses bloqueios que o presidente fantasma, coloca ela aqui, está fazendo. Esses recursos podem ser desbloqueados por Lula ou está tudo no mesmo limbo? Maria Regina, olha, sabe uma palavra muito forte nos gabinetes de transição de todas as áreas? Revogaço. Vem aí um grande revogaço de várias medidas que foram tomadas no governo Bolsonaro. Revogaço na saúde, revogaço na economia, revogaço na educação, revogaço no ambiente, revogaço na política externa, vem muito revogaço. A revogação de medidas do presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, no apagar das luzes do seu governo, nomeia um oficial, sei lá, um membro da PM para ser secretário de Cultura. O primeiro era nazista, o segundo adorava fuzis. Em vez de tirar foto com partitura, né, ou com livro, tirava com fuzis. E agora esse aí, que é um PM na cultura. É uma provocação barata, né, um soco no estômago, é uma provocação, sabe, que não chega a lugar nenhum. Mas, Maria Regina, tem muitos cortes, o orçamento de 2023 é uma ficção, é uma coisa de maluco aquilo, e é preciso recompor, né, os órgãos de Estado, recompor os instrumentos legais e recompor um orçamento que seja mais equilibrado e mais justo num país tão injusto como o Brasil. É muita coisa, é muito desafio pela frente, sabe, Maria Regina? Mas muita coisa vai acontecer.